Bom, e por que esse negócio é tão diferente, computação autonômica? Porque a gente tem muita coisa na literatura, a gente tem cursos que trabalham com esse aspecto de automação. Qual que é a diferença disso para o que existe? Bom, existem o que a gente chama de sistemas automáticos, certo? Que eles já são empregados em vários lugares, e a visão do sistema autonômico, ok? Então, o sistema automático, ele é um sistema que ele está resolvendo um certo problema, ok? Então, uma gama de entradas e saídas que são conhecidas, e para uma situação bem delimitada, ele resolve o problema. O sistema autonômico, vocês viram, ele tem que funcionar sem intervenção humana a todo momento. Então, tem uma coisa que é bem diferente, é que ele tem que funcionar para todas as entradas, mesmo as entradas não conhecidas. Então, você projeta o seu sistema baseado em algumas entradas conhecidas, mas mesmo para as outras que você nunca viu, ele deveria funcionar. Então, são todas as situações com todos os tipos de entrada. O sistema automático, como ele está ali funcionando em uma aplicação, em uma situação bem específica, ele pode não ser ciente do que está acontecendo com o ambiente. No caso do sistema autonômico, não, ele tem que estar ciente do que está acontecendo. Okay? Então, por exemplo, uma falha que um sistema automático não precisa considerar, não precisaria, porque depende também do que são os seus requisitos para o seu sistema. Mas ele pode desconsiderar, por exemplo, uma falha por causa de calor, uma falha por causa, sei lá, de um curto-circuito. Seu sistema autonômico, idealmente, ele pegaria tudo isso, ok? De novo, né? Isso por quê? Porque a gente tem situações que são bem diferentes. A gente tem o que são as falhas naturais e são as falhas induzidas pelo homem. Então, ataques de segurança, tudo isso complica o problema, certo? Então, vejam que é uma visão que é bem... é uma coisa bem arrojada, que vai ser que nem a inteligência artificial, né? Que quando ela foi proposta nos anos 60, todo mundo achou, não, que maravilha, vamos ter sistemas, vamos ter computadores inteligentes, e até hoje a gente não chegou lá, né? Porque é uma coisa extremamente difícil. Eu acredito que a mesma coisa vai ser a computação autonômica, porque um dos aspectos que a gente tem dentro da computação autonômica é exatamente o uso de inteligência artificial para o seu sistema aprender o que está acontecendo e se adaptar. Então, se a gente não resolve a inteligência artificial, a gente não tem também a computação autonômica completa, como conceito que eu estou falando aqui para vocês. Claro, a gente vai falar daqui a pouco que a gente não precisa ter também todos os níveis direto de cara, que isso vai ser uma adoção gradual. Bom, então, falando nisso, né, é importante ver essa questão da computação autonômica. Para quando que é isso? Okay? Isso é uma visão que é interessante, mas ainda que vai demorar para chegar para os produtos da forma como ela é falada toda aqui. Além dos aspectos técnicos, ok? Que a gente vai falar, tem aspectos não técnicos que são importantes. Então, imaginem o que aconteceria se a gente tem sistemas computacionais que são completamente independentes. Exemplo prático, o carro do Google, que ele se dirige sozinho. Fica aquela história, quem que vai ter coragem de andar no carro do Google? Quem que vai querer pegar a estrada com um carro desse? Por exemplo, nessa chuva que está aqui, com aquela neblina que a gente não vê nada, você teria confiança de pegar um carro desse? É uma coisa um pouco complicada, certo? Várias situações que são assim. Os aviões têm a mesma coisa, né? Grande parte do voo hoje, você já coloca o sistema, ele fica ali, ele vai manter a sua altitude, vai manter a sua velocidade, certo? E aí existem várias discussões, por exemplo, que tem muita gente que fala, poxa, mas hoje o avião ele já está voando quase sozinho,
Aí o que acontece quando o sistema automático de voo não funciona? Será que o piloto ele sabe pilotar o avião? Será que se der alguma pane, esse cara que ele quase nunca está dirigindo o avião, logo na hora que dá pane ele vai saber o que ele vai fazer? Okay? Então existem todos esses aspectos que são aspectos de confiança realmente. Okay? Que isso vai depender muito da percepção do público, vai depender muito, por exemplo, de cultura. E isso é legal. Eu costumo comentar é o seguinte, quando a gente vê o que é a visão de robô. Robótica, para os ocidentais, é o quê? O exterminador do futuro, é aquele robô que vem e vai dominar o mundo, que tem um programa lá que ele fica inteligente e aí começa a fazer várias coisas, descobre, por exemplo, que é mais esperto que os humanos, então vou exterminar os humanos porque eles vão acabar com o mundo sozinhos, com poluição, etc. Essa é a nossa visão. Agora, se pegar, por exemplo, os orientais, se pegar os japoneses, eles já têm uma visão que é bem mais amena com os robôs. Então, eles gostam de robô. Eles colocam, por exemplo, o robô para poder cuidar de idoso. São todos robôs bonitinhos, né? Não é à toa. Acho que foi a Sony, né, que fez aquele robozinho bonitinho lá deles, que anda e tal, que joga futebol. Então, é uma percepção diferente que a gente pode ter do que são computadores, do que são máquinas, ok? Lembrando disso, né, eu até pensei agora do pessoal do Afeganistão, né, dos países hoje que estão em guerra. Esses caras também devem odiar ver qualquer coisa, né, porque toda hora está passando um drone e o drone está jogando míssil numa casa que aí cai lá perto dele, certo? Então, isso são coisas a serem consideradas. Outro aspecto importante é a legislação. Que quando a gente coloca esses sistemas, a gente tem vários aspectos aí a serem considerados. Por exemplo, na questão do carro autônomo. Quando acontece um acidente, quem que vai ser o culpado? A gente tem 3 pessoas envolvidas aí, né? Talvez até mais hoje. A gente tem o suposto motorista, mas o motorista vai falar, não, eu não fiz nada, eu estou aqui só sentando. Eu não sou mais motorista, eu sou passageiro. Eu só coloquei o destino. Ok? A gente tem o fabricante do carro. Ok? Então, bom, se não é o motorista, a culpa é do fabricante do carro. Porque o carro que deu algum problema ali e aconteceu o acidente. Aí o fabricante fala, não, mas a culpa não é minha. A culpa é do projetista do sistema autônomo. Okay? Aí o projetista do sistema autônomo fala, não, mas não funciona aqui nessa configuração, desse jeito, etc, etc e tal, certo? Então são coisas que a gente tem que considerar e que estão aí no nível legal. Que muitas vezes as soluções elas são barradas, elas não entram em funcionamento por causa desses aspectos, ok? Uma coisa que está hoje em muita discussão, que é similar a isso daí, é a questão dos drones. Então, nos Estados Unidos hoje, por exemplo, eles já têm permissão, né, para os drones voarem, mas até uma certa altura. Aqui no Brasil não existe nenhuma legislação sobre isso. Então, as únicas pessoas que têm permissão assim, né, não existe uma agência que homologa, mas as pessoas que têm permissão hoje para voar com drones são a polícia e o exército. Okay? Então essas coisas elas têm que avançar, elas têm que ter um certo suporte. Imaginem vocês comprando um drone hoje, por exemplo. Tem muita filmagem, vocês já devem ter visto muito, né? Até tem empresa de filmagem que usa em casamento para fazer filmagem de cima. Como é que você vai fazer? Você compraria? Porque se passa um policial na rua e ele resolve encrencar com você, ele pode te dar uma multa. Porque você está ali infringindo uma lei. Bom, não existe, né? Mas você está ali com um objeto que está violando o espaço aéreo. Então, o que você vai fazer? É importante a gente ter, então, tanto esse aspecto da percepção pública quanto o aspecto legal bem definido
porque senão não faz sentido você investir numa tecnologia, ok? Bom, e além disso a gente tem os desafios computacionais, a inteligência artificial, como eu comentei para vocês, a questão também de verificação dos sistemas, que se eu coloco um sistema desse, que ele vai funcionar 24 horas por dia, que eu estou confiando na minha vida, eu quero que ele funcione realmente. Eu quero que ele seja verificado. Eu não quero que seja aquele... Aí é que está o problema, porque se a gente define o limite para o sistema, meu carro funciona só em estrada europeia, vamos dizer, com visibilidade boa. E aí você está confiando que o sistema vai funcionar, por exemplo, você está com sono, e aí bota o carro na estrada, baixa uma neblina, o que vai acontecer? Mas a ideia é que a gente chegue nesse ponto, né? E a gente tem que ter uma questão muito importante pensando aí, é que tem os dois lados da moeda. No início as pessoas não confiam, mas depois de um tempo você começa a confiar no sistema para fazer tudo. E aí mesmo que o sistema tenha um escopo fechado, as pessoas não sabem, certo? Ninguém lê manual, ninguém lê essas coisas. E aí você está lá utilizando o sistema e ele não funciona. Então é importante a gente ter esse tipo de coisa. A gente ter essa garantia de que ele vai funcionar o tempo todo, certo? E a única forma que a gente tem é com verificação formal, porque não adianta você chegar, né, fazer aquele esquema assim, né? Eu testei 5 vezes aqui, está funcionando. Ou eu testei 10 mil horas, está funcionando. Vai lá que exatamente no momento em que você... um teste que você não fez é aquele que vai acontecer na prática. Então a gente precisa de garantias formais, a gente precisa de prova. Sim. Matar o máximo possível e morrer o menos possível. E o servidor desse cara, bastante tempo mesmo, depois de uns 2 anos, que é um jogo bem antigo, ele começou a entender que se todos os personagens dos jogos ficassem parados, não haveria nem morte, entendeu? E aí todos os personagens começaram a ficar parados no jogo. Você acha que esse tipo de autonomia poderia de alguma forma influenciar, tipo assim, ter algum tipo de controle sobre um sistema de automóvel, por exemplo, de deixar de funcionar porque ele entendesse que se ele ficasse parado, se ele não fizesse tal ação, poderia não ocasionar um acidente ou algo do tipo? Eu acredito que sim, porque veja que essa questão aí, ela vem realmente para questões bem filosóficas, né? São coisas que tem da inteligência artificial de muito tempo. E eu concordo, tem situações mesmo que de repente, se você programou mal, se você colocou mal os limites, isso vai acontecer mesmo, certo? De vez em quando a gente vê alguns resultados assim. Então, por exemplo, numa rede de computador, você quer ter o máximo possível, você quer minimizar a perda de dados. Se você não transmite nada, sua perda é 0, certo? Mas essa rede é útil? Não. Então a gente tem que trabalhar muito bem com isso, porque às vezes você não programou bem os limites do sistema, o que são as premissas, e acaba que seu sistema inteligente ele pode decidir isso sim. E aí que vem, além da questão da verificação formal, vem um aspecto de metodologia, né? Como é que eu construo um sistema desse? Okay? Que hoje, o Rodolfo deu uma palestra ontem, né, sobre engenharia de software. A gente sabe muito bem fazer software, mas e os sistemas de decisão? Será que os sistemas de decisão eles estão bem caracterizados aí? Porque a gente sabe levantar requisito. Se for um sistema OLAP, ele tem um sistema automático. Já fizeram mineração de dados, que é mais sistema autônomo. Diferente. Propostas diferentes. Mineração de dados. Bom, isso aí na verdade, eu vou ver se a gente consegue discutir um pouco mais hoje, porque essa ideia de computação autonômica, eu trabalho ela num curso aqui da pós-graduação, eu fico quase
1 mês e meio falando nela, exatamente por causa disso, porque tem algumas áreas mesmo que são bem caracterizadas. Então, o Gerson está aqui, né, que já fez o curso, ele sabe, por exemplo, eu critico muito a parte de aprendizado de máquina, porque o aprendizado de máquina é aquela história, você chega, faz uma solução de caixa preta que você não precisa conhecer como que o problema que você está resolvendo, ele é. Então, por exemplo, eu posso resolver um problema de, não sei, direção autônoma, mas eu não conheço as leis da física que regem aquele sistema, eu não conheço nada, eu sei que no final ele dá uma resposta, certo? E é um sistema que ele pode te enganar se você não ficar muito esperto, porque você chega, pega um tanto de dados de entrada, aí ele gera dados de saída, você fala, olha, o sistema é preciso para 99% dos casos. Mas se você pega uma situação, um caso específico, que você não colocou como entrada, nesse caso ele pode não funcionar. Imagina aquele, lembrando lá do primeiro grau, diagrama de Venn, né? Nós temos o universo de situações possíveis, aí você testa só essa parte do universo e fica toda essa parte aqui de fora. Você está lá, deu que 99% dos casos o sistema está funcionando, mas você não testou a outra parte, certo? E aprendizado de máquina a gente está utilizando em várias situações que a gente não tem muito conhecimento do problema como um todo. Então você está resolvendo ali, e aí você começa a aplicar, você vê que ele começa a dar problema em outras situações que você não tinha pensado no início, certo? Esse é um perigo. A ideia é que a gente tenha métodos que te garantam. Então, por exemplo, existe toda a área de controle, então teoria de controle, que é um negócio fenomenal que você consegue provar. Se você fizer um controlador utilizando toda a teoria, por exemplo, controlador com regras lineares, você fala, olha, o meu controlador, ele tem que chegar no valor X, ele vai chegar no valor X depois de tantos segundos ou tantos milissegundos, e ele vai variar no máximo tanto dessa entrada aqui. Você consegue provar. Só que aí tem toda uma complexidade envolvida, que você tem que caracterizar o problema que você está construindo como um sistema de controle no tempo e na frequência. Você tem que saber quais são as faixas que ele está operando. Aí dentro daquelas faixas você chega e fala mesmo, olha, ele vai funcionar assim, 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 assado. Agora, o grande problema do controle, que eu até comento no curso, é que vários aspectos naturais, vários sistemas naturais, eles não são regidos por leis lineares, são leis não lineares, certo? E os sistemas de computação ainda têm uma característica, porque o controle normalmente a gente trabalha, ele é bem desenvolvido para sistemas que são de sinais contínuos. Então, por exemplo, a temperatura de um forno, a velocidade que você tem em uma esteira que está trazendo produtos, isso é bem realmente linear. Mas quando você mexe com computação, em que você está medindo o valor de uma variável, isso vira discreto. Tem valores máximos, tem valores mínimos, às vezes a gente usa números inteiros, certo? Então a gente sai do mundo do contínuo, que é bem resolvido, e vai para o discreto. Aí a gente não tem o mesmo poder, certo? Então essa é uma coisa importante, a gente tem várias teorias que são interessantes, tem métodos para poder desenvolver sistemas que em certas situações eles funcionam bem, mas o problema é esse, a gente ainda não tem uma teoria para falar assim, não, isso aqui funciona em todos os casos. Isso ainda não existe. Ok? Bom, então falando em questão da adoção dos sistemas autonômicos. Pela própria quantidade de desafios que nós temos, a gente não vai conseguir falar assim, não, esse sistema não é autonômico, esse é autonômico. É uma besteira pensar nisso. A ideia é trabalhar com adoção cada vez maior
dos conceitos para que você tenha um sistema que ele consiga resolver partes ali do problema, ok? Ele vai ficando automatizado naqueles aspectos e quanto mais você tem, você começa a construir até chegar em um sistema que ele realmente está operando sozinho, ok? Bom, cadê o danado aqui? Aqui, os níveis de autonomia. Eu vou pular essa parte aqui porque a gente acabou já discutindo antes, ok? Então, a questão de confiança. Uma outra coisa que faltou aqui foi essa questão, né? Que é a substituição de humanos por máquinas, mas eu volto nisso daqui a pouco. Falar dos níveis de autonomia. Então, aqui é uma tabelinha que foi feita pelos próprios autores da ideia de computação autonômica. Eles propuseram esses 5 níveis. Então, vem desde um sistema que é o sistema básico até o sistema autonômico, passando por etapas. E qual que é a ideia? Se você pega um problema que ele não tem nenhum tipo de automação, ele é um problema em que você exige intervenção humana o tempo todo. Então, você tem que ter um operador, você tem que ter um administrador, que ele verifica o que está acontecendo a cada problema, ele vai lá, ele resolve, ele tem que conhecer como que funciona o sistema, ok? Então, ele tem que ser um cara extremamente especializado. Agora, a gente pode passar para níveis que são níveis, por exemplo, ali o nível gerenciado, em que, por exemplo, se a gente pega um exemplo de redes, você tem uma ferramenta de gerenciamento tipo SNMP, em que se você tem um roteador que é da Cisco, um roteador que é da Tricom, eles vão ter uma interface que é parecida, que é igual, certo? Então, eu tenho um sistema unificado que eu posso tratar com eles, enquanto um sistema básico, cada sistema é um sistema diferente. Okay? Então, vejam que o próprio fato de você trazer interfaces padrões já vão te ajudar. Okay? Porque aí você consegue, por exemplo, se eu tenho interfaces padrões, eu posso, por exemplo, ter um sistema que ele periodicamente ele pede informações ali do meu computador e ele está coletando, eu posso analisar aquilo como um todo, certo? Então vejam que está melhorando a forma como eu trabalho com o sistema, ok? Eu já tenho ferramentas que auxiliam na gestão. Depois a gente tem um sistema preditivo. Nesse caso, o que acontece? No sistema preditivo, o seu próprio sistema, quando acontece alguma coisa, ele vai te dar uma sugestão do que ele vai fazer. E aí você vai falar se você está ok com essa sugestão ou não. Certo? Então, por exemplo, lá um sistema... Por exemplo, pegar o meu carro. O meu carro eu estou dirigindo, aí eu abro a janela, o ar-condicionado está ligado, aparece assim, dica ecológica, não deixe o ar-condicionado ligado junto com o vidro aberto. Okay? Então ele está me dando uma predição aí do que eu posso fazer. Certo? Tem uma predição lá no sistema de energia, para cálculo de opacidade. Também, né? Quanto de energia elétrica vai passar na linha. Exatamente. Então, se a gente tem um sistema de energia elétrica, né, como o Jess comentou, que você vê qual que é a carga que está tendo hoje, qual que é o histórico da linha e fala, olha, você pode passar mais energia, ou, nesse momento aqui está muito quente, então diminui a capacidade, certo? E aí vem o técnico e verifica se aquilo vai ser implementado ou não. Então, reparem que isso é interessante porque você começa a ter pessoas que são um pouco menos treinadas, porque você já tem as ferramentas para poder pegar essas informações e, a partir do momento que você tem confiança de que aquela predição é legal, a pessoa ela tem que estar envolvida menos tempo com a solução daquele problema.
ok? Seria uma coisa só de conferir se está ok e autorizar. Então, identificar alguma situação que o sistema ainda não está legal. Depois desse momento, então, em que você já está com mais confiança de que o sistema está sugerindo configurações interessantes, ele está conseguindo identificar o que está acontecendo, aí você pode passar para um sistema adaptativo, em que partes do funcionamento dele, ele já trabalha sozinho. Então você nem olha para aquelas partes. Ele já toma as ações, ele simplesmente registra, depois você verifica se está tudo ok. Aí nesse caso, qual que é o papel do administrador? É só falar dentro de quais limites que o seu sistema está operando. Por exemplo, eu falo lá para a minha rede que eu quero um atraso máximo de 100 milissegundos, ok? E aí a rede se vira para chegar nisso. Então reparem que eu estou chegando em um nível que a pessoa já não precisa mais saber, por exemplo, que para o atraso da rede chegar em 100 milissegundos, ele tem que ir lá no parâmetro XPTO do roteador Cisco, que está lá no terceiro andar, mexer, colocar tal valor. Certo? Ele já não preocupa com isso, ele já fala, olha, meu objetivo é esse. É um objetivo de serviço, de qualidade de serviço. Então vejam que a partir de um certo momento, já não é mais o profissional de TI que está trabalhando. Pode chegar numa situação que é o CEO da companhia, que ele vai falar assim, não, eu quero que a minha rede seja assim. Que ela tenha esse desempenho aqui. A gente começa a ficar com níveis mais altos de especialização. Então começa a sair do domínio técnico e vai mais para o domínio de negócio. Você está definindo o funcionamento do sistema a partir de informações de negócio. Okay? E aí quando a gente tem uma situação em que o seu sistema ele já não está mais no nível técnico, a intervenção é só do nível de negócio, a gente chega no nível que é o nível completamente autonômico. Que o sistema está fazendo tudo por si só, a única coisa que você tem que fazer lá no sistema, imaginem que legal, falar assim, olha, maximize o meu lucro. A questão, aí de novo, né? Por que a gente nunca pode falar que os sistemas eles não vão ter intervenção humana? Porque o que significa maximizar o seu lucro? Vai depender da sua estratégia de negócio. Então, eu posso ter uma empresa que é uma empresa baixo custo. A minha ideia é ter um serviço barato para ter muitos clientes. E aí, azar se a conexão está lenta, o que for. Eu quero ter uma conexão para o cliente. Eu quero uma conexão que ela esteja disponível, mas ela pode ser lenta. Okay? Esse é o meu plano de negócio. Agora, eu posso ter uma empresa, né, aproveitando o termo que agora é chique, eu quero ter uma empresa gourmet. Então, é uma empresa que o meu plano é caro, mas a qualidade é muito alta, a confiabilidade é muito alta. Eu quero ter um cliente que ele vai ser um cliente fiel. Então, a minha fidelização vai vir com boa qualidade, certo? Mas o custo é alto. Então, reparem que isso vai gerar demandas diferentes de hardware, de software, de configuração. Ok? Assim, agora voltando aqui. Isso aqui foi uma coisa que eu não falei antes, né? Que é os níveis de autonomia. E aí, das questões que impedem, né, você utilizar um certo sistema. A gente já tinha falado da confiança, né? A questão de legislação. E outra que é importante é um aspecto também ali, né? Que é a substituição de humanos por máquinas. E isso é uma coisa também que o tempo todo a gente é confrontado e isso pode realmente impedir que um sistema autonômico entre em funcionamento. Então, por exemplo, da mesma forma que aconteceu, né, na Revolução Industrial, que as pessoas quebravam as máquinas nas indústrias porque tinham menos pessoas que estavam sendo contratadas, tudo era trabalho manual, a gente está chegando nesse nível cada vez mais. Então, a gente pode imaginar numa situação que todas as pessoas de suporte técnico
Por exemplo, todo mundo que está no setor de telefonia, de plantão, que está ganhando uma grana boa no plantão, porque você está trabalhando em horas que são final de semana, de noite, que o salário é mais alto, essas pessoas talvez vão perder o seu emprego, certo? E aí o que vai acontecer? Essas pessoas podem ficar contra, pode ter uma situação que o sindicato ele vai intervir, ok? Tudo isso gerando situações que podem impedir que a gente utilize o sistema. Por exemplo, né, questão de ônibus, que a gente está colocando aqueles cartões de ônibus e aí você não precisa mais do trocador se você tiver o cartão, lógico. Se não tiver, acabou, né? Não tem nem jeito, porque você vai pagar com dinheiro para ele. Mas se a gente pega, por exemplo, vários países da Europa, você tem em cada ponto de ônibus uma maquininha que você coloca o seu cartão de crédito, coloca o seu dinheiro e sai o seu bilhete. Então a gente não precisa mais do trocador. Okay? Isso pode gerar um descontentamento da categoria, o que nós vamos fazer, que pode ter aí todo um problema. Então reparem que a ideia de ter vários níveis de adoção do conceito de autonomia é interessante também por causa disso, porque com essa adoção gradual, o impacto da utilização do sistema é gradual, a confiança do público vai aumentando gradualmente, você tem tempo de adaptar a legislação, tudo isso ele vem de uma forma menos problemática, menos no susto assim de uma vez, certo?